Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à terceira aula da disciplina de Física Moderna 1. Na aula de hoje, nós vamos discutir os princípios da teoria da relatividade restrita ou especial para, posteriormente, nós podermos discutir um pouco as consequências destes princípios para o nosso entendimento de espaço e de tempo. Nós vamos iniciar a nossa discussão vendo alguns trechos do célebre trabalho escrito por Albert Einstein, que propõe a teoria da relatividade. O seu trabalho se chama Sobre a Eletrodinâmica de Corpos em Movimento, que foi publicado em 1905. E esses trechos deixam mais ou menos claros quais são os princípios que Einstein estava propondo dentro desta teoria. Então vamos lá. Eu vou ler para vocês o primeiro trecho. Exemplos desse tipo, juntamente com as tentativas frustradas de descobrir qualquer movimento da Terra relativamente ao meio luminoso, sugerem que fenômenos da eletrodinâmica, assim como os da mecânica, não possuem propriedades correspondentes à ideia de repouso absoluto. Então, nós vimos na aula passada que uma das maneiras de se conciliar a mecânica clássica com o eletromagnetismo era supor a existência de um referencial especial, um referencial absoluto chamado de éter luminífero, onde a luz, ou seja, as ondas eletromagnéticas, se propagam com uma velocidade c, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de μ0 ε0, no caso do vácuo, dado pelo eletromagnetismo. E nós vimos que, apesar dos esforços de se tentar medir a existência deste referencial, isso não foi bem sucedido. Nós discutimos um desses experimentos, que foi o de Michelson e Morley, que foi realizado no final do século XIX, mostrando que não era possível se detectar a existência deste referencial. E é isso que o Einstein coloca aqui. Bom, Einstein continua então. Elas surgem, em vez disso, como já foi mostrado em primeira ordem, em quantidades pequenas, que as mesmas leis da eletrodinâmica e da ótica serão válidas em todos os sistemas de referência, para os quais as equações da mecânica se aplicam. Bom, então, essencialmente, ele está dizendo que aquele comportamento previsto pelo eletromagnetismo, por exemplo, a velocidade das ondas eletromagnéticas, deveriam ser válidas para qualquer referencial, não apenas para um referencial absoluto. E aí ele continua. Nós elevaremos esta conjectura, o teor da qual daqui em diante é chamado de princípio da relatividade, ao status de um postulado. Introduzimos também um outro postulado que é apenas aparentemente irreconciliável com o primeiro, qual seja, que a luz se propaga no espaço vazio com uma velocidade definida c, que é independente do estado de movimento do corpo emissor. Então, basicamente, aqui estas duas afirmações são basicamente os postulados da teoria da relatividade restrita. Ou seja, as leis do eletromagnetismo são as mesmas em qualquer referencial, e que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é a mesma independente do corpo emissor estar em movimento, isto é, independente do referencial que nós adotarmos. Então, essas duas afirmações são basicamente os postulados da teoria da relatividade restrita, ou seja, as leis do eletromagnetismo são as mesmas em qualquer referencial, e que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é a mesma, independentemente do corpo emissor estar em movimento, isto é, independentemente do referencial que nós adotarmos. E aí, para finalizar, estes dois postulados bastam para a obtenção de uma teoria simples e consistente da eletrodinâmica de corpos em movimento, baseada na teoria de Maxwell, para corpos estacionários. A introdução de um éter luminífero mostrar-se-á supérflua na medida que a visão a ser desenvolvida aqui não vai requerer um espaço absoluto estacionário, provido de propriedades especiais
nem atribuir um vetor velocidade a um ponto de espaço vazio no qual acontecem processos eletromagnéticos. Então, pessoal, aqui essencialmente ele está dizendo que esses dois princípios são o que bastam para que nós possamos estabelecer a sua teoria da relatividade sem a necessidade de um espaço absoluto estacionário com propriedades especiais, não é mesmo? Muito bem. Vamos agora colocar de maneira mais objetiva o que são os postulados da teoria da relatividade restrita. Então, o primeiro, as leis físicas têm a mesma forma em todos os referenciais inerciais, ou seja, não tem como você dizer que, em um referencial, as leis do eletromagnetismo são diferentes do outro, por exemplo. O segundo postulado é, em qualquer referencial inercial, a velocidade da luz é a mesma, tanto se a luz for emitida por um corpo em repouso, como por um corpo em movimento uniforme. Então, este é um postulado bem forte que muda bastante a nossa visão da natureza, uma vez que ele afirma que as transformadas de Galileu, da mecânica clássica, não se aplicam para a velocidade da luz. Se você está em repouso em um referencial e acende uma vela, uma lanterna, a luz vai viajar com uma velocidade c. E se você estiver com uma velocidade, por mais rápida que seja em relação a esse referencial e acender novamente a lanterna, quem estiver no referencial em repouso ainda vai ver a luz viajando com velocidade c. Nós ainda vamos discutir bastante ao longo dessa disciplina essa ideia, e principalmente as consequências desses dois postulados na nossa concepção de espaço e de tempo. Então, uma coisa interessante. Apesar da teoria se chamar de teoria da relatividade e ter muitas concepções erradas sobre ela, a teoria da relatividade, na verdade, ela diz respeito ao que é absoluto na natureza. Então, aqui no caso, como nós postulamos, é a velocidade da luz que é algo absoluto, ou seja, é o mesmo em qualquer referencial. Bom, agora que nós já anunciamos a teoria da relatividade de Einstein, nosso objetivo vai ser entender as consequências para a mecânica de se impor esses dois postulados, não é mesmo? Um exemplo das consequências sobre isso é a questão da simultaneidade. Nós vamos discutir isso mais ao longo da disciplina, como foi dito. Mas já posso adiantar aqui para vocês essa ideia de que a simultaneidade de dois eventos, ou seja, o fato de dois eventos ocorrerem no mesmo instante em um dado referencial, não é algo absoluto. Então, dois eventos que ocorrem simultaneamente em um referencial podem não ocorrer simultaneamente em outro referencial. Então, aqui em tela, temos a ilustração de um exemplo. Digamos que nós tenhamos dois referenciais, João e Maria. Note que, dentro do trem, João está se movendo com uma velocidade constante v em relação a Maria, que se encontra em repouso em uma plataforma. No instante t0, os dois trens têm a mesma origem. Neste momento, na perspectiva de Maria, os dois extremos do trem são atingidos por um relâmpago cada, provocando dois grandes clarões, um na frente do trem e o outro atrás. No referencial de Maria, a luz emitida pelos dois relâmpagos são dois eventos simultâneos, mas, no caso de João, que se encontra dentro do referencial em movimento, como é que ele vai perceber esses dois eventos? Será que ele também vai perceber os eventos de modo simultâneo? Ou será que ele vai percebê-los separadamente? Bom, a resposta é não. Por conta do postulado de que a velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial, João vai perceber estes dois eventos separadamente. Veja, como tanto no referencial de Maria e no referencial de João a velocidade da luz é c, o que vai acontecer na verdade é, como o referencial de João está se movendo da esquerda para a direita e considerando que as frentes de onda luminosa emitidas nos eventos 1 e 2
estão viajando com velocidade c, uma em relação à outra, o que vai acontecer na verdade é que João vai observar primeiro a frente de onda emitida pelo evento 1 e depois a frente de onda emitida pelo evento 2, como pode ser percebido nessa ilustração aqui em tela. Então, essa é uma ideia muito intuitiva, uma descrição muito qualitativa para que nós possamos desenvolver uma intuição sobre essa questão da simultaneidade. Ou seja, a simultaneidade não é algo absoluto que independe do referencial. Ela depende sim do referencial que você está observando esses dois fenômenos acontecendo. Então, pessoal, para que possamos encerrar, nós vamos entender a definição dada pelo próprio Einstein da simultaneidade. Então ele dizia assim: se em um evento 1 ocorre em P1 no instante T1, sendo marcado pela emissão de um sinal luminoso que parte de P1 nesse instante, e o mesmo vale para P2 em T2, no caso o evento 2. Dizemos que esses eventos são simultâneos, ou seja, T1 igual a T2, quando o ponto de encontro dos dois sinais luminosos é o ponto médio do segmento P1, P2. Então, turma, essa é a maneira de nós definirmos o que são eventos simultâneos. Resumidamente, nós entendemos que dois eventos são simultâneos se, quando um evento que ocorre em P1 no instante T1 e um evento que ocorre em P2 no instante T2, os dois, as duas frentes de onda se encontram no mesmo instante, no ponto médio da distância entre P1 e P2. Então, se nós olharmos aqui no segundo quadro, da tela, note que as frentes de onda se encontram exatamente no ponto médio entre as localizações dos eventos 1 e 2. Dessa forma, para a observadora Maria, estes eventos são simultâneos. Para o observador João, não são simultâneos. Então é isso que nós temos para hoje, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro para vocês esses princípios da teoria da relatividade. E como eu falei, nas próximas aulas, nós vamos discutir com bastante detalhes as consequências desses princípios para a mecânica clássica. Até mais!